Shalom Aleichem, Erev Atov, a paz seja convosco, boa noite. Estamos mais uma vez aqui com o nosso canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos de Sião, da Terra Santa de Israel para a sua vida e para a sua família. Emuná, amém, queridos? Então, hoje no nosso canal Maná de Sião, vamos trazer esse assunto também muito importante nessa nossa caminhada da Techuvá, do nosso Hakadosh Baruhu, bendito seja ele, o nosso eterno de Israel, né? E o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Então, queridos, como vocês sabem, o nosso tema principal do canal Maná de Sião, nesse nosso retorno, nessa nossa volta ao canal, é se convertendo ao Deus de Israel através de Yeshua, a Torá viva. E hoje, o assunto que nós vamos estar falando, abordando aqui com vocês, é desfazendo as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos de Roma e destruindo as suas mentiras. Baruch Hashem. E hoje estamos com um convidado muito especial, é o nosso Ari, o nosso irmão, membro da nossa sinagoga Beit Tefilá, a sinagoga judaica messiânica, que fica na cidade de Águas Claras, aqui em Brasília, do nosso Rabino Shimon, Rabino Wilson. Então estamos aqui com o nosso Ari, com o nosso irmão Keifas Ben Avraham, que vai estar também aqui dando a sua saudação para você que está nos assistindo nessa noite. Shalom, meus irmãos, boa noite a todos. É uma satisfação, né, estar podendo falar acerca da Torá, acerca dos ensinamentos do nosso eterno e soberano Deus. Esperamos aqui tirar algumas dúvidas que porventura algumas pessoas tenham, né, acerca deste assunto, amém? Então, queridos, nós vamos estar aqui desfazendo os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas que foram inventadas, criadas por Roma por vários séculos, né? Nós sabemos que no primeiro século, Inácio de Antioquia começou a se afastar da genuína interpretação das Sagradas Escrituras, da nossa Sagrada Torá. Então, Inácio de Antioquia, ele foi um anti-Torá, anti a sagrada lei do eterno Deus de Israel. Começamos a ver que Inácio de Antioquia, no primeiro século, começou a desfazer da nossa sagrada Torá, já não se guardava mais os dias de Shabat, o dia do sábado. Então começou ali por Inácio de Antioquia e mais lá para frente, no terceiro, no ano 300, né? No quarto século. No quarto século, exatamente, irmão Keifas, veio o concílio, né, de Constantinopla. Concílio de Nicéia, né, primeiro. Isso, no Conselho de Nicéia, ali pelo imperador Constantino, quando oficializou o catolicismo romano em todo o seu império. Então, ali, através de Tertuliano, foi dado-se início ao falso ensinamento, à falsa doutrina da chamada Trindade. Então, nós sabemos que a Trindade ela não tem nenhum fundamento, nenhuma base nas Sagradas Escrituras e tão pouco, tão menos na nossa Sagrada Torá. Então, o nosso irmão Keifas Ben Avraham, ele vai estar aqui passando algumas passagens, alguns textos da nossa Sagrada Escritura que comprovam que a nossa Sagrada Torá foi dada pelo Eterno ao seu povo escolhido, ao seu povo eleito. E quem é esse povo escolhido, esse povo eleito? A nação de Israel, o povo de Israel. Baruch Hashem, irmão Keifas. Amém. Obrigado, irmão. Primeiramente, eu queria falar acerca aqui do Shabat, né? O sábado, que é um tema tão assim, as pessoas
tão complexo, né, para as pessoas, mas é simples. Nós vemos aqui a palavra de Deus, Lucas capítulo 4, versículo 16, falando acerca, né, de Yeshua. O escritor diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ele, circuncidado ao 8º dia, ele, um judeu, ele e os seus talmidim, os seus discípulos também judeus, ele não poderia, o Eterno, enviar ele, o Filho, chegar aqui, o Filho desfazer aquilo que o Pai havia ensinado. Não tem sentido isso. Não há lógica nisso. Não é? O Pai envia o Filho, chega aqui, o Filho não. A partir de agora é assim. Não. Ele veio para cumprir completamente a Torá, a lei do Eterno. Então era o seu costume, né? Todo o Shabat, ele estar na sinagoga, lendo, participando, né? Ensinando o quê? A Torá. Ele veio trazer a plenitude da Torá. Ele veio ensinar, de fato, como nós devemos cumprir a Torá. Porque os homens, né? Os homens, eles estavam colocando as suas tradições humanas acima da Torá. E isso, né, Deus não aceita. Yeshua também não aceita. Então foi isso que ele veio fazer. Ele veio dar plenitude, né? Então o Shabat, como que o Eterno fala que é estatuto perpétuo, aí o Filho vem e desfaz, não, a partir de agora é o primeiro dia da semana. Não tem sentido. Não há base bíblica nisso, né? Nós não podemos sair por uma doutrina dessa, ensinando uma doutrina dessa, né? Falando que agora ele anulou o Shabat e agora é o primeiro dia da semana, não é mesmo? Baruch Hashem. E nós vamos ver aqui, queridos, através dos textos, das passagens das Sagradas Escrituras, que o nosso Arri, que o nosso irmão Keifa Ben Avraham vai estar lendo aqui para vocês, que o Eterno escolheu um povo. Entendeu, querido? Que fique bem claro isso. O Eterno escolheu um povo, o Eterno elegeu um povo para ser o guardião da sua sagrada Torá. Então, a verdadeira, genuína interpretação das Sagradas Escrituras pertence ao povo de Israel. Por isso que aqui no canal Maná de Sião, todos os assuntos que nós vamos abordar aqui é dentro de uma ótica judaica messiânica, dentro de um contexto judaico messiânico, porque a verdadeira interpretação vem do povo que o Eterno escolheu. E isso é algo imutável, não tem como se mudar isso. O Eterno escolheu o povo de Israel para guardar, ser o guardião da sua Torá e trazer a interpretação genuína e verdadeira. Então, para você que quer andar e quer permanecer no caminho da Techuvá, é só através da interpretação judaica no seu contexto original, verdadeiro e genuíno, que está na nossa Torá. Baruch Hashem, queridos. Então, o nosso amado Arri, irmão Keifa, vai ler alguns trechos aqui que comprovam que, de fato, as Sagradas Escrituras pertencem ao povo de Israel. Baruch Hashem, irmão Keifas. Romanos capítulo 3, né? Shaul, ele falando aqui, ele diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele faz duas perguntas, né? Aí ele responde: muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Porque Deus escolheu Abraão, aí vem Isaac, vem Jacó. De Jacó vem as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel vem a tribo de Judá. Da tribo de Judá vem o Mashiach, vem Yeshua. Então, nós não podemos fugir disso. Não há como fugir disso. Não há como nós olharmos as Escrituras Sagradas como um livro de qualquer outra nação. Não.
As Sagradas Escrituras, elas foram confiadas aos judeus, como está falando aqui. E se nós olharmos mais na frente, o mesmo Kéfas escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, a segunda carta de Shaul, ele vai falar aqui a Timóteo, ele vai falar assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para contextualizar melhor, o versículo 14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Então nós não podemos fugir disso. Então, quando Shaul escreve aqui a Timóteo, ele está falando que toda a Escritura, entenda que quando ele está falando, a Brit Hadashah, mais conhecida como Novo Testamento, ainda estava sendo escrita. A base da fé de Shaul é a Torá, é o Tanar, né? É o Tanar. O que as pessoas conhecem como Antigo Testamento, só uma palhinha aqui. Esse nome Antigo Testamento foi criado por Roma para descaracterizar tudo que é judeu, né? Tudo que é judaico. Isso foi criado, esse termo, Antigo Testamento. Então, a Brit Hadashah, essa aliança renovada, como há uma aliança, como pode haver uma aliança sem lei? Não tem como. Toda aliança tem lei. Então, a Brit Hadashah, mais conhecida como Novo Testamento, essa aliança renovada no sangue de Yeshua, como ele mesmo diz, né? Então, no sangue dele, há a renovação dessa aliança e hoje a Torá inserida nos nossos corações. Através da fé, nós estudamos, então, a Torá inserida nos nossos corações. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui ele está falando do Tanar. Né? Depois que vai ser escrito, né, acerca de Yeshua, acerca dos seus talmidim, inclusive Shaul está escrevendo aqui também. Então a gente tem que entender que quando nós vamos para a Escritura, nós estamos falando de um livro totalmente judaico, dentro da cultura judaica, do pensamento hebreu. Se nós descontextualizamos isso, nós não entendemos da maneira que é para ser entendida de fato. Né? Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Por isso que eu li lá em Lucas capítulo 4 que Yeshua todo Shabat. E Shaul também, no livro de Atos, várias passagens que diz que todo Shabat ele estava onde? Na sinagoga, ensinando. Na sinagoga, que é o local de aprender a Sagrada Torá. Amém, meu irmão? Amém, Emuná. Então vocês estão vendo, né, como o nosso Arri, como o nosso amado irmão Keifa Ben Avraham disse aqui, que as Sagradas Escrituras é 100% judaica. E como eu já falei em outros vídeos anteriores, nosso aqui do canal Maná de Sião, essa teologia da substituição é uma falácia, é uma mentira, é um engano, é um engodo. Para o Eterno, para Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja ele, o Eterno de Israel, só existe um povo só. Nunca para o Eterno existiu dois povos. Não existe dois povos, existe um único povo. E esse povo é o povo que ama e obedece a sua sagrada Torá, os seus mandamentos, a sua santa lei, que tem prazer nela, que vive por ela, que pratica ela todos os dias na sua vida. Então, se você ainda está nesse engano, nessa mentira das doutrinas de Roma, eu te aconselho a você sair dela, como está lá em Apocalipse de Yohanan, capítulo 13. Sai dela, povo meu, sai da Babilônia, sai de Roma e vem para Jerusalém, para Jerusalém, porque Jerusalém, sim, é a nossa capital da Emuná, da fé verdadeira, da fé genuína.
é Jerusalém, Jerusalém. Então vamos tirar os óculos de Roma e vamos colocar os óculos da nossa sagrada Torá, do povo de Israel, Baruch Hashem. E para completar aqui, o nosso irmão Keifa ainda vai ler duas passagens, uma que está em Romanos, né, capítulo 3, e depois lá na Bessorá. A palavra Bessorá quer dizer boas novas, no Evangelho de Yohanan, capítulo 4 de João. Amém, irmão Keifas? Yohanan, capítulo 4, versículo 21. Aquele famoso diálogo, né, de Yeshua com aquela mulher, e ele, versículo 21, ele diz: Disse-lhes Yeshua: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu acho interessante, quando ele está conversando com essa mulher, ele diz que eles adoram, né, os samaritanos adoram o que não conhecem. Aí ele fala: nós adoramos o que conhecemos. Ele mesmo, quando ele fala nós, ele está incluindo ele, é evidente, é lógico. Então ele mesmo diz que adora o Pai. E vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para que sejam seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Yeshua, ele está deixando claro aqui que a salvação, ela vem dos judeus. A salvação, ela vem através, porque Deus assim quis, né? Não é nós que estamos falando, tirando coisa da nossa cabeça, né? Criando uma nova doutrina, uma nova revelação que nós temos recebido. Não, não é isso. É porque está claro no texto. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, a partir do momento que nós somos enxertados em Israel, isso está lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Nós somos enxertados em Israel. E se nós somos enxertados em Israel, a mesma lei para Israel é a mesma lei para nós. Não tem duas leis, três leis. Não, não existe isso. Então nós somos enxertados em Israel para se tornar-se um povo só, né? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, o texto está dizendo que nós somos enxertados. Shaul usa essa expressão de enxertado. Então, meus amados irmãos, precisamos voltar às raízes da fé. Precisamos voltar às raízes hebraicas da fé. Porque Yeshua, de maneira nenhuma, ele não veio desfazer aquilo que o Pai, né, criou desde o princípio. Então, ele veio para cumprir tudo aquilo que o Pai determinou que ele fizesse. Inclusive, ele mesmo fala, né? Eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ele, como enviado do Pai, ele faz completamente, né, a vontade do Pai. Então, que os nossos olhos espirituais possam ser abertos e que nós possamos voltar às raízes da fé. Amém? Amém, Emuná. Então, queridos, nós vemos que Yeshua, que é 100% judeu, né, e continuará sendo um judeu, ele levava as pessoas a adorar a esse único Elohim, a esse único Deus Pai, Todo-Poderoso, nosso Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja Ele, Hashem, Adonai. Então a gente viu, né, nas Bessorá, quer dizer, nas boas novas dos quatro evangelhos, que Yeshua em todo o tempo estava levando as pessoas a adorarem a esse único Deus. Então aqui, né, irmão Keifas Ben Avraham, aqui cai por terra essa questão desse falso ensinamento, dessa falsa doutrina chamada Trindade. Então a Trindade, ela nunca existiu e jamais vai existir nas Sagradas Escrituras. Quando você começa a estudar as Sagradas Escrituras dentro do contexto judaico-messiânico, no contexto original, na interpretação genuína e verdadeira, você vai tendo um entendimento que tudo que Roma, durante vários séculos, tem apregoado aí
nesse sistema religioso é enganoso, é mentiroso, é falso e não vai te conduzir à salvação e nem à vida eterna, que é o Olam Rabá. E por isso que Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, que o nosso irmão, nosso Henri, nosso irmão Keifas vai ler para você, ele vai dizer o que lá? Que os oráculos do Eterno foi dado a Israel. Amém, irmão Keifas? Repetindo aqui, para que fique claro, né? Como eu li no início esse texto, agora nós vamos ler novamente para memorizar. É por isso que o Eterno repetiu a lei para Moshe, né? Deuteronômio. E nós vamos repetir para que fique claro. Qual, pois, é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aos judeus foram confiados a palavra de Deus, a palavra do Eterno, a Santa Torá. Toda a palavra do Eterno é baseada na Torá. A Torá que o Eterno deu através de Moshe, todo o restante da Bíblia, todo o restante da palavra, ela é retirada da Torá. A Torá é a base. A Torá é a base para tudo que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Quando Shaul está andando com seus talmidim, ele tem a Torá com ele, né? Os ensinos que ele dá é todo baseado na Torá. Atos capítulo 15, onde aquele concílio de Jerusalém, onde os judeus se reúnem para dar aquelas 4 coisas iniciais para ter um relacionamento com o Eterno, tudo vem da Torá. Então, a Torá é a base, o Eterno assim quis, né? Ele chamou os Abraão, Isaac e Jacó para assim trazer a sua Torá para a humanidade. Amém? Amém. Baruch Hashem. Louvado seja o nosso Eterno. Hakadosh Baruch Hu, bendito seja Ele. Então, queridos, eu espero que você tenha aprendido hoje, através desse estudo, desse assunto que nós abordamos aqui no nosso canal Maná de Sião. Foi só uma pincelada, né? Foi breve, mas para ficar memorizado na mente das pessoas. Amém, amém. Então, queridos, nós vamos ficando por aqui. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal Maná de Sião, que você deixe o seu like, isso é muito importante aí para o engajamento nosso aqui no YouTube. E semana que vem, assim querendo o Eterno, nós estaremos aqui novamente com um novo estudo aí para trazer a bênção de Sião, da Terra Santa de Israel, para a sua vida e para a sua família. Emuná, um forte abraço a todos, Lehitraot, até a próxima, Shalom. Shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a todos.